Boa tarde a todos de novo. Algumas pessoas já estavam aí. Quando eu me apresentei, Alberto Setúbal, sócio fundador da High Capital. Na nossa conversa hoje com o Renato Folino, Head do Planejamento Patrimonial do XP Private. Eu tenho a grande satisfação de conhecer o Folino há bastante tempo, de termos já tido muita experiência aí. E sempre tratarmos dessa questão aí de planejamento patrimonial. Eu vou passar a palavra aí para o Folino, para que a gente comece uma conversa aí, ele explicando o que é exatamente, né, a abrangência de planejamento patrimonial e a importância, para daí a gente ir conversando e recebendo aí através do chat as perguntas de vocês. Folino, bem-vindo. Obrigado, Alberto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com você especialmente, e com a High Capital, um dos parceiros importantes nossos aqui no XP. E a ideia é conversar um pouquinho hoje e falar um pouco sobre uma das questões importantes quando a gente fala de planejamento patrimonial. Quando a gente fala de planejamento patrimonial, a gente engloba diversos assuntos, né? A gente olha aqui questões relacionadas a planejamento sucessório, a planejamento tributário, a proteção patrimonial, a estruturas patrimoniais que sejam mais eficientes quando a gente fala no dia a dia de gestão do patrimônio das famílias e das pessoas. Então, a gente sempre tenta trazer informações, ajudar aí no desenho das estruturas, buscar caminhos, alternativas, sempre com o objetivo de perpetuar esse patrimônio e preservar esse patrimônio no longo prazo, né? Então, uma das questões que a gente acaba olhando com muita intensidade, até porque no Brasil isso é uma questão fundamental, é a questão tributária, né? A gente está aí no momento de discutir uma reforma tributária que vai ou não vai, a gente tem diversos sinais ali de Brasília, se as coisas vão avançar na velocidade que gostaríamos que fosse, mas de qualquer maneira tem alguns assuntos específicos de tributação que interferem diretamente nesse dia a dia, e esse ambiente regulatório é fundamental quando a gente pensa de que maneira que a gente pode organizar melhor o patrimônio das famílias, buscando essa preservação do patrimônio no longo prazo. Então, a ideia aqui é discutir um pouco esses projetos, essas possíveis alterações aí na legislação tributária, que dizem respeito especificamente à questão da gestão patrimonial ou do dia a dia da gestão do patrimônio das famílias. Então, super à disposição aqui para conversar hoje com você. Estamos aqui num grupo relativamente pequeno, então fiquem super à vontade para enviar perguntas aqui pelo chat. O Alberto vai estar coordenando isso aqui, para que a gente possa tentar nessa uma hora aí dirimir as dúvidas de vocês em relação a esses assuntos e trazer informações importantes aqui para vocês, tá bom? Perfeito. Deixa eu até aproveitar, dar um pontapé inicial aqui. Quando eu abordo a questão de planejamento patrimonial, eu falo que isso é importante a gente entender, né, como que as pessoas físicas, né, o indivíduo e eventualmente as famílias, elas estão estruturadas para cuidar do seu patrimônio, seja financeiro, seja societário, seja imobiliário, né? E tem vários aspectos aí que a gente pode estar abordando desses diversos patrimônios e o conjunto deles. Mas uma coisa só para focar um pouco, hoje já está aí, né, não é nova essa história, mas voltou à tona a mudança aí da alíquota do ITCMD, né? Como é que você está vendo isso? Eu sei que é difícil prever, mas qual é a sua percepção aí dessa situação? Esse, sem dúvida nenhuma, Alberto, é um dos assuntos que mais atingem aí essa questão das estruturas patrimoniais e do dia a dia da gestão dos patrimônios das famílias, né? Porque o ITCMD é um imposto estadual, de competência estadual, definido isso pela nossa Constituição. Quem tem competência para cobrar e administrar esse imposto é o Estado, não é nem a União e nem o município, é o Estado. E o Estado, dentro das regras definidas pela lei federal do final da década de 90, ali, começo dos anos 2000, que regulamentou a cobrança desse imposto, o Estado tem autonomia para se adequar do jeito que ele imagina. Uma dessas coisas é a questão da alíquota, né? Por essa lei federal, a alíquota foi definida, essa lei definiu, na realidade, a alíquota no Brasil, que a alíquota máxima desse imposto não pode ser maior do que 8%. Então, de 0 a 8%, os estados têm soberania, vamos dizer assim, para definir como é que eles vão cobrar isso dos seus contribuintes, né? E você define isso no âmbito estadual, entre governo
entre o Executivo Estadual e o Legislativo Estadual através das Assembleias Legislativas. Então, é assim que funciona. Muito se fala na mudança da alíquota do ITCMD, né? Esse assunto é um assunto que invariavelmente vem e volta. O que a gente tem percebido hoje é que existem discussões no âmbito estadual, então os estados aí, alguns estados tentando modificar a sua legislação estadual relacionada a isso, e aí existem algumas coisas relacionadas até a mudança daquela lei federal que regulamentou o imposto para permitir cobrar um imposto maior do que 8%. E se isso, para que isso seja possível, você precisa alterar a lei federal. Aí você precisa de Brasília para poder alterar essa lei. Mas, de uma maneira geral, e como a gente está olhando isso especificamente no estado de São Paulo, se a gente for olhar, que talvez esteja mais quente em relação a isso, a gente tem hoje aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo 2 projetos de lei que tratam desse assunto. Um ali do final, ou do mês de abril, o projeto 250 de 2020, de iniciativa de 2 deputados, se não me engano, 2 deputados do PT, então iniciativa do próprio Legislativo, que tenta mudar toda a dinâmica de cobrança do ITCMD no estado de São Paulo. A gente sabe que o ITCMD em São Paulo a dinâmica de cobrança é muito simples. Na realidade, é um imposto de 4% sobre qualquer valor, não importa se é herança ou se doação, só tem uma pequena isenção ali no começo da base de cálculo, que é para valores até R$69 mil, mais ou menos, você tem a isenção desse imposto. Por que é mais ou menos? Porque na prática ele é uma indexação. O valor é 2.500 UFESPs, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, que no ano de 2000, ele varia todo ano, e no ano de 2020 representa mais ou menos R$69 mil e um pouco menos de R$70 mil. Esse projeto de lei, o 250, ele cria uma tabela progressiva de imposto, então ele, na realidade ele sai de 3%, ele diminui um pouco o início da tabela, de 4 para 3%, mas ele chega a 8% para valores superiores a R$2,5 milhões. Ele cria 2 tabelas, na verdade, uma para herança e uma para doação, separa, basicamente as alíquotas são as mesmas, mas a diferença está na incidência, no valor de incidência dessas alíquotas. Então, no começo dessa tabela, ela é um pouco diferente para herança e para doação, mas para a alíquota máxima de 8%, o valor é o mesmo, para valores acima de mais ou menos R$2,5 milhões. Além disso, esse projeto de lei traz a novidade de instituir a cobrança do ITCMD sobre os valores de previdência, o que no estado de São Paulo hoje é isento, a gente não cobra, o estado de São Paulo não cobra ITCMD sobre os valores que estão nos planos de previdência privada. Tá? Esse é o primeiro projeto. O segundo projeto foi um projeto mandado no final do mês passado, no final do mês de agosto, aí sim pelo governo estadual, pelo executivo estadual, o governador mandou para a Assembleia Legislativa um projeto até mais amplo. Na realidade, é um projeto de reorganização do Estado de uma maneira geral, onde ele tenta acabar com algumas estruturas estatais, diminuir verbas para outras, e entre outras coisas, tem ali alguns artigos desse projeto de lei que tratam dessa questão do ITCMD. Mas no caso desse projeto do governo estadual, que é o 529 de 2020, ele não aumenta a alíquota, ele permanece a alíquota nos 4%. O que ele faz é tentar aumentar a base de cálculo do imposto. Então, o raciocínio foi aumentar a arrecadação não pelo aumento da alíquota, mas sim pelo aumento da base de cálculo. Ele basicamente mexe em algumas questões importantes, como, por exemplo, se aquele valor que você está, ou se aquele patrimônio que está sendo transmitido para frente, por doação ou por herança, for a participação numa empresa de capital fechado, por exemplo, normalmente, hoje, pelo menos o que está em vigor, é que a base de cálculo do TCMD é o valor do patrimônio líquido dessa empresa, o valor do patrimônio líquido contábil. O que está nesse projeto de lei é que continua sendo o valor do patrimônio líquido, mas ele cria a figura do patrimônio líquido ajustado. Ele diz o seguinte, que todos os ativos e passivos da empresa devem ser reavaliados e trazidos aí mais próximo do valor de mercado, portanto, você teria um patrimônio líquido ajustado, ou seja, você aumenta a base de cálculo do imposto. Imóveis, por exemplo, também é uma mudança importante. Hoje, o que se leva em consideração para o cálculo do ITCMD em São Paulo é o valor base para o cálculo do IPTU, normalmente o valor venal dos imóveis, né? Longe também do valor de mercado. O que ele diz é o seguinte, que além do valor do IPTU, o valor base do IPTU, deve-se levar em consideração também o valor base do ITBI, que já é, sim, um valor mais próximo do valor de mercado, é uma outra base. Então, de novo, ele tenta justamente aumentar a arrecadação pelo aumento da base de cálculo e também institui a cobrança do ITCMD sobre os valores de previdência. Então, de novo, são ideias novas que estão chegando aí, mas, de novo, ainda no
âmbito de projeto de lei. Tudo isso está sendo discutido ali, esse projeto do governo federal tem avançado mais, desculpa, do governo estadual tem avançado mais, porque, né, na prática, como ele trata de outros assuntos, essa discussão tem sido um pouco mais intensa, mas ainda está no âmbito da discussão, das emendas, de todo um processo que deve demorar algum tempo. O que eu acho que, na verdade, vai acontecer é que eu não sei se a gente vai conseguir aprovar esse tipo de assunto neste momento, né? Até porque eu acho que politicamente não seria um bom caminho você defender o aumento do ITCMD no momento onde se morre muita gente no Brasil em função da pandemia, né? Politicamente, eu acho que não é um bom negócio você dizer o seguinte: olha, vamos aumentar a arrecadação do ITCMD porque está morrendo mais gente no Brasil ou no estado de São Paulo. Eu acho que não pega bem. Então, não sei se seria interessante alguém comprar essa briga nesse momento. Os projetos estão lá, vão andar ou não vão andar, de acordo com a velocidade que se tem em relação à Assembleia, mas eu acho que esse assunto só vai ser discutido com mais intensidade a hora que a gente tiver esse arrefecimento aí da pandemia, que a gente poder resolver esse problema ou próximo disso, aí sim você pode discutir isso de uma maneira um pouco mais intensa e eu imagino que isso fique para o ano que vem, tá? Não dá para garantir nada, mas essa é a expectativa. E aí, para o ano que vem, também você discutir até a possibilidade de aumentar essa alíquota máxima dos 8% para, sei lá, 15% ou 20%, eventualmente criar um imposto federal de herança e doação no Brasil, que já é uma discussão que normalmente você escuta. O que se tem ali são textos muito antigos relacionados a isso, ali em Brasília. Para que você possa criar um imposto federal, por exemplo, você precisa mudar a Constituição. Então, tem uma PEC ali de 2015 justamente falando desse assunto, mas que está ali parada, não avançou. É de 2015, de 5 anos aí que essa PEC está parada, justamente pedindo a permissão para que a gente altere a Constituição para que você possa cobrar um imposto federal de herança e doação. Esse seria um imposto complementar, eles não seriam excludentes, você teria o federal e o estadual. Então, você poderia aí sim aumentar um pouco essa tributação. Mas eu acho que tudo isso não vai acontecer nesse momento. Eu imagino que isso venha a acontecer um pouco mais para frente. Até porque o ITCMD não é aquele imposto que só atinge a parcela mais rica da população, né? O topo da pirâmide. Na prática, o ITCMD serve para todo mundo. Se você tiver que transmitir um patrimônio de bilhão, ou se você tiver que transmitir o único imóvel que você tem, que é uma casa, ou eventualmente um patrimônio que seja de um valor inferior. Então, o ITCMD incide em diversos patrimônios. Então, atinge todo mundo. Então, por isso que eu acho que é uma discussão um pouco mais complexa e não acho que isso deve avançar agora, tá, Alberto? Eu imagino que isso fique para o ano que vem. Até aproveitando, quer dizer, eu já entrei com uma pergunta bem específica, mas acho que é importante, talvez, que esclarecer ou falar que no planejamento patrimonial, quando a gente fala disso, a gente está falando em planejamento fiscal tributário, planejamento sucessório, entre outras coisas, né? E todo tipo de veículo ou instrumentos que ajudem nesse planejamento. Então, de fato, aí você casa as duas coisas. Tem uma questão fiscal tributária e a questão sucessória. Então, você casa os dois e, como você falou, que eu achei que é muito interessante, no caso do ITCMD e, eventualmente, em alguns outros casos, você abrange a população inteira. Então, o planejamento patrimonial é uma coisa bastante ampla, ela não está reservada a só um segmento da sociedade, na verdade, de qualquer investidor ou qualquer pessoa que detém algum patrimônio, né? É uma decisão de você antecipar e você deixar essa mais eficiente esse processo todo de como está cuidando do seu patrimônio, né? Sem dúvida. Eu acho que é isso, principalmente quando você está falando de planejar a sua sucessão para tentar evitar pagar um imposto a mais do que você deve pagar. E aí, se você tem a expectativa de que esse imposto de herança e doação no Brasil possa vir a ser maior no futuro, e você já tem uma situação familiar e patrimonial que permita você antecipar esse processo sucessório, o que eu quero dizer com isso? Já doar em vida patrimônio para a próxima geração, por exemplo, por que não fazê-lo agora? Porque além de você, eventualmente, já economizar no imposto, porque, eventualmente, em São Paulo, 4% é um imposto relativamente barato, você também economiza custos de um potencial inventário lá na frente. E esse custo, que seria só imposto, pode dobrar, né? A gente imagina que o custo total entre imposto, mais custos judiciais, mais advogados nessa história, pode chegar aí a 10% do patrimônio, né, num processo como esse. Então, assim, não é pouco dinheiro. Mas também acho importante a gente entender, e eu frisei isso aqui, de que a família tem que estar preparada para esse movimento.
Muita gente, na ânsia de, o ITCMD vai aumentar, eu vou sair doando tudo agora para filhos, e aí você está falando de crianças com 10, 15, 14 anos, 12 anos, recebendo patrimônio vultoso nesse momento. Sem falar no que isso pode representar na vida dessa criança, ainda que você tenha a tutela, porque as crianças são menores, mas um dia elas vão fazer 18 anos e, portanto, vão ter poder para mexer nesse patrimônio. Você está se preocupando muitas vezes com o aumento do imposto e não está preocupando que você não sabe absolutamente como é que a vida dessas crianças vai andar, com quem vai se relacionar, com quem vai se casar e na mão de quem que o seu patrimônio um dia pode parar. Então, eu acho que tudo isso tem que ser analisado para tomar essa decisão de que faz sentido antecipar esse processo de sucessão. Eu acho que é muito bom quando a situação familiar e a situação patrimonial permite que isso seja feito. Mas também acho que, eventualmente, pode ser um tiro no pé se a gente antecipar demais esse processo, passando patrimônio para pessoas que ainda não têm maturidade ou condição de entender o que significa tudo isso. Entendeu? Então, acho que tudo isso tem que ser analisado, como você bem colocou aqui no começo. Não existe uma receita de bolo, também isso é uma coisa importante dizer. Cada família tem a sua situação específica. O que é bom para o seu amigo não necessariamente é bom para você. Então, precisa entender e olhar para dentro, entender como é que é a estrutura familiar, como é que é a situação patrimonial, quais são os objetivos que a família tem em relação a esses assuntos, para entender quais são as peças do seu quebra-cabeça. Né? Cada família tem o seu quebra-cabeça e esse quebra-cabeça precisa ser montado da maneira mais eficiente possível. E o seu quebra-cabeça não é igual ao do seu amigo, você pode ter certeza disso. E a gente tem a experiência aí de reuniões com indivíduos e famílias, a gente sabe que isso se estende, né? Isso não resolve numa única reunião. Como com certeza nós não vamos abordar tudo hoje, não vamos ter uma resposta para tudo, mas eu acho que é um começo para a gente estar depois, eventualmente, até abordando em outras ocasiões esses assuntos. Né? Tem uma pergunta que já, Folino, a diferença do ITCMD por estado pode prejudicar os estados individualmente com alíquotas maiores? Não sei se eu entendi direito isso, não sei se é com a intenção de, se você mudar a sua residência fiscal ou não, se as pessoas vão sair dos estados, não sei se foi nesse sentido a pergunta. Vamos tentar responder aqui. Na realidade, assim, o estado que tem competência para cobrar o ITCMD é o estado de residência fiscal da pessoa que faleceu ou do doador, ou de quem está doando o patrimônio, independente do patrimônio, com exceção de imóveis. Quando o patrimônio que está sendo transmitido por herança ou por doação for um imóvel, o estado que tem competência para cobrar esse imposto é o estado onde o imóvel está localizado. Tá? Então, essa conversa de vez em quando acontece. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o ITCMD é 8%, em São Paulo é 4%. Rio e São Paulo hoje mais ou menos se confundem. As pessoas perguntam, mas eu posso mudar para São Paulo? O que vale é o endereço que está na sua declaração de imposto de renda. Esse é o seu domicílio fiscal no Brasil. Tá? Assim, se você efetivamente for mudar de residência para São Paulo, ok. Mas simplesmente alterar o seu endereço em São Paulo, porque você tem um apartamento lá e você vai lá, sei lá, uma vez por ano, só para passar um final de semana ou alguma coisa parecida com isso, sempre tem o risco do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, entender que você está burlando uma legislação e cobrar isso. E aí, nesse processo, ele vai olhar boleto de escola das crianças, vai olhar onde você põe gasolina no carro, vai olhar qual supermercado que você usa, tem toda uma questão de poder buscar isso aí. Tanto a Receita Federal e a Receita Estadual já se conversam bastante em relação a isso. Então, eu acho que existe um risco sempre de você ser questionado pelo Estado que você está tentando não pagar o imposto ali porque a alíquota é maior. Então, é isso. Na realidade, essa diferença de alíquotas dos estados, num primeiro momento pode parecer uma oportunidade que você mude de estado para pagar menos imposto, mas na prática você tem um risco de realmente você estar fazendo uma simulação e simulação é uma coisa que é prevista em lei. Né? Toda vez que você faz um movimento que só tem como intuito pagar menos imposto ou não pagar imposto, ou seja, você não tem nenhuma substância econômica em relação a isso, isso é uma simulação e, portanto, você pode ser autuado por isso. E aí tem multa, juros, um monte de coisa sobre aquele imposto que você não pagou. Então, eu acho que esse movimento tem que ser muito bem estudado e ver se faz sentido ou não essa mudança de residência. Se for efetiva, claro que faz. Se não, eu acho que tem que se pesar esses riscos aí de você ser questionado em algum momento. Ótimo. Até é interessante, do ponto de vista que você falou da doação, o cuidado que se tem que ter com doações, né? Não só doar para menores, por causa da questão de ter um tutor,
Mas é interessante também que existem aquelas gravações, né? Que você protege a quem recebeu a doação, impede ou garante o usufruto, né? Quer dizer, tem que se pensar bastante nisso também, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim, exatamente, a gente acabou não falando disso, mas um excelente ponto. Quando você faz a doação, você tem coisas que você consegue gravar, né? Cláusulas restritivas que você consegue colocar ali para proteger um pouco mais esse patrimônio. Acho que talvez a mais conhecida seja a questão do usufruto, né? Você pode doar, a nossa propriedade ela é dividida juridicamente falando, em nua propriedade e usufruto. Então, o que você faz na prática é doar a nua propriedade e reservar para você o usufruto daquele patrimônio, né? O usufruto político e o usufruto econômico. O usufruto político para você continuar tomando decisões por aquele patrimônio e o usufruto econômico para você receber renda se aquele patrimônio ainda venha a gerar. Então, o usufruto, sem dúvida nenhuma, é uma coisa interessante. Outra coisa que eu gosto muito é a cláusula de reversão. A cláusula de reversão, ela diz o seguinte, que se acontecer alguma coisa com o donatário, né, que é quem está recebendo o patrimônio, antes do doador, né, esse patrimônio volta para o doador, ele não desce para a linha de sucessão do donatário. Então, aquela história de você não saber aonde vai parar o seu patrimônio, ele pode ser minimizado com a questão da cláusula de reversão. Então, se acontecer alguma coisa com o filho antes de você, você volta, você retorna esse patrimônio para você e você redistribui. Sem falar na questão da cláusula de comunicabilidade, empenhorabilidade, todas essas questões. Então, tudo isso também ajuda um pouco a proteger esse patrimônio. A gente só não pode esquecer que tudo isso, ou basicamente essas cláusulas restritivas, ela funciona muito bem para a questão do divórcio, né, do fim do casamento, mas a questão do falecimento é diferente. Na realidade, o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro necessário, independente do regime de casamento. Ele só não é herdeiro em dois regimes. Na comunhão universal de bens, porque na prática os cônjuges são sócios, então não tem que se falar em herança, o cônjuge já tem direito à metade daquele patrimônio quando o outro falecer, já é dele. E na comunhão e na separação obrigatória de bens, que é aquele regime onde você casa com mais de 70 anos de idade e que o nosso Código Civil obriga que você case na separação total de bens. A separação convencional de bens, que é a mais usada, junto com a comunhão parcial, ela não protege na sucessão. Tá? Então, mesmo na separação total de bens, o cônjuge ele é herdeiro necessário. Então, ele reparte com filhos ou reparte com pais, dependendo da existência dessas figuras, mas o cônjuge vai herdar patrimônio, sim, no caso de falecimento, mesmo no regime da separação total de bens. Até você tocou aí no assunto que às vezes ainda parece um assunto delicado, que é o regime de casamento, contrato, né? O regime de casamento que não tem nada a ver com a relação em si, tem a ver com o planejamento de você proteger. O casal pode escolher por uma separação total aí, como uma estratégia de se proteger, porque às vezes um pode estar empreendendo e tomar mais riscos, quer dizer, tem que levar isso em consideração, né? Que é bastante abrangente o tema aí, né? E aborda vários aspectos da vida das pessoas, né? Tem mais uma pergunta aqui, Folino. A Previdência já está sendo vista como investimento. É possível que ela passe a ser tributada no ITCMD? Interessante isso. Na verdade, o que tem acontecido hoje é que alguns estados brasileiros já têm essa previsão na sua lei estadual de cobrança do ITCMD sobre Previdência. Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, todos esses já têm. São 7, se não me engano. E agora, na prática, o que tem acontecido é que não é fácil essa cobrança. Aliás, pelo contrário, é muito difícil. Porque os contribuintes têm questionado essa cobrança, principalmente em cima dos VGBLs, e os tribunais têm dado ganho de causa aos contribuintes. Por quê? Porque como o VGBL tem todo um caráter securitário por trás, ele, na prática, o seguro, ele claramente não tem ITCMD. E os tribunais têm acatado essa tese defendida pelos advogados e dando ganho de causa aos contribuintes. Inclusive, o próprio TJ do Rio de Janeiro, no meio do ano passado, soltou uma decisão proibindo a cobrança do ITCMD sobre os VGBLs no estado do Rio de Janeiro. Tá? Que não nos ouçam aqui, mas eu também entendo que o VGBL está muito mais para uma estrutura de investimento do que para uma estrutura de seguro. Mas, na prática, formalmente falando,
ele é um seguro. Então, assim, ou você muda a estrutura do produto para dizer que ele passa a ser um investimento, ou eu entendo que vai continuar sendo difícil que os estados consigam cobrar o ITCMD sobre os VGBLs, tá? Até que tenha uma decisão de um tribunal de última instância dizendo, não, ou você muda o produto, ou você tem um tribunal de última instância dizendo que é o o STJ ou o STF, dizendo que VGBL é investimento e não é seguro, você vai ter que continuar tendo essas discussões e as decisões vão continuar sendo favoráveis ao contribuinte, entendeu? Então, sempre tem esse risco, mas eu acho que para isso você precisa ou de uma decisão de última instância ou de uma reformulação no produto, entendeu? Enquanto isso não acontecer, você vai continuar tendo essa judicialização dessa discussão. De qualquer forma, a Previdência é um instrumento muito eficaz de transmissão e de sucessão. Principalmente, quer dizer, pode até eventualmente ter alguma tributação aí, né? Conforme o Folino explicou, pode ser até difícil, mas eu acho que o principal, a variável mais importante é que fica fora do inventário. Isso é muito importante pensar sobre esse aspecto também, sobre o aspecto de um investimento, como uma estratégia de investimento de longo prazo, também porque tem, né, ela não tem come-cotas, então ela ajuda de diversas maneiras. Tem uma outra questão aqui que nós vamos entrar num lado mais internacional. Já vem uma pergunta um pouco mais sofisticada aqui, mas que a gente depois pode até abordar aspectos destes planejamentos usando estruturas internacionais. A pergunta é, a estrutura do trust já existe no Brasil ou somente no exterior? Então, não, a estrutura do trust não existe no Brasil, até porque o nosso direito, que é o direito civil romano, ele tem um conceito de propriedade um pouco diferente do conceito de propriedade que existe no direito anglo-saxão, que é o direito da common law, lá de fora, aonde o trust é uma estrutura bastante poderosa para planejamento sucessório. O trust já existe nessas jurisdições há, sei lá, quase 1000 anos aí, e muito bem usado, muito bem testado e muito bem utilizado por essas jurisdições. Então não existe um paralelo, principalmente nessa questão da propriedade fiduciária, porque na prática, o que é um trust? O trust nada mais é do que um contrato. O trust não é uma estrutura que tem uma personalidade jurídica, é um contrato onde eu, que sou dono de um determinado patrimônio, contrato um agente fiduciário, que é o trustee, dizendo, olha, eu vou te entregar esse patrimônio agora, você cuide e zele desse patrimônio como se eu fosse, e entregue para os meus beneficiários de acordo com este contrato que nós estamos assinando aqui. Tá? Basicamente, esse é o conceito do trust. Pode ser muito mais complexo do que isso, mas o trust começa daí, né? E no Brasil, então como você tem essa questão da propriedade fiduciária, onde eu estou entregando um patrimônio para o trustee, mas na prática ele não tem a propriedade plena, ele não pode fazer o que ele quiser com isso, ele tem o dever de guarda desse patrimônio, só isso que ele tem, e de zelar por ele, não deixar que ele seja dilapidado ao longo do tempo do trust. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Quando eu passo a propriedade de um patrimônio para um terceiro, se eu fizer essa passagem a título gratuito, isso é uma doação. Então, portanto, eu teria que recolher, teria que passar a propriedade definitiva para alguém e teria que recolher o TCMD. Então, essa é uma das grandes confusões que se tem no trust. Ainda assim, até é possível você usar a estrutura do trust para patrimônios que estão fora do Brasil, quando você pensa em planejamento sucessório. Porque na prática, quando você tem esse contrato, e esse contrato pode ser feito de duas maneiras, ou ele pode ser feito de maneira revogável ou irrevogável, o que complica um pouquinho mais isso, porque se o contrato ele é revogável, eu posso acabar com esse contrato a hora que eu quiser, e portanto esse patrimônio volta a ser meu naquele momento, e aí de novo tem uma confusão com o Brasil, como é que ele volta, é outra doação. Se for irrevogável, aí sim, você não pode mais pegar de volta, então é um outro conceito. Então, na prática, o que acontece? As famílias que usam a estrutura do trust acabam usando essa estrutura basicamente como um testamento mais sofisticado, do ponto de vista declaratório. E isso não tem legislação no Brasil que fale sobre isso, na verdade, é um entendimento do mercado jurídico em relação a isso, baseado em algumas decisões muito poucas de tribunais aí relacionados a esse assunto,
de que quando você faz um trust revogável, você deve manter o seu patrimônio no seu imposto de renda, porque se você revogar esse contrato no mês seguinte ou no dia seguinte, você pega de volta esse contrato, esse patrimônio, portanto não faz sentido você tirar ele, porque você não doou de maneira definitiva para ninguém, você só colocou ele embaixo de um contrato do trust. Você até pode citar ali que aquele patrimônio que você tem no exterior está sob um contrato de trust, mas na prática ele acaba funcionando como um testamento mais sofisticado, porque a hora que você vier a faltar, você já tem as regras do trust de que maneira que esse patrimônio tem que ser distribuído para os seus herdeiros, para os seus beneficiários. Então, agiliza o processo de distribuição. Não acho que tem que ser usado como se fosse um produto simples, porque não é, mas dá para ser usado, sim, em situações específicas aqui no Brasil, em função dessa adaptação, mas sempre olhando o que a nossa legislação diz em relação a todo o processo sucessório para que você não infrinja nenhuma regra que esteja na nossa legislação por aqui. Entendeu? O trust, de fato, é o topo da pirâmide, né? Talvez com exceção de uma ou outra estrutura de planejamento patrimonial e sucessório, né? Ele é complexo, né? Não só do ponto de vista do tratamento dele aqui no Brasil, né? Do ponto de vista da receita, mas lá fora também. E é muito mais custoso também, né? Porque ele exige pessoas, né? O contrato de trustee exige vigilância, é bastante complexo mesmo. Eu acho até que tem vários pontos da utilização de estruturas internacionais e de investimentos fora, não só como diversificação, buscando rentabilidade, mas também de planejamento. Mas surgiram mais outras perguntas aqui. Nós vamos dar um passo aqui para o assunto que a gente já falou, um passo para o lado, que a pergunta é: faz sentido fazer doação de bens uma vez que já existe inventário? Não sei se eu entendi a pergunta, porque na prática o inventário só existe depois que o inventário é o processo de distribuição do patrimônio de uma pessoa que faleceu. Eu não sei se a pessoa confundiu com testamento isso, mas o inventário é isso. Então, assim, você faz a doação antes de você falecer para evitar esse processo de inventário que no Brasil é muito custoso, muito demorado. Então, é isso. Entendeu? Então, assim, são coisas diferentes. Então, você faz a doação em vida para evitar o processo de inventário. Entendeu? Então, assim, quando já está no processo de inventário, significa que a pessoa já faleceu e aí eu não consigo mais fazer nenhuma doação porque a pessoa já não está mais aqui. Então, aí sim passa pelo processo de inventário para distribuir esse patrimônio para os herdeiros. Né? Esse é o processo. O processo de inventário é para isso, para você olhar o patrimônio que juridicamente chama Montemor, que é justamente o patrimônio da pessoa que faleceu, quem são os seus herdeiros, como é que isso vai ser distribuído de acordo com a lei, se tem testamento, para poder ter uma outra orientação de como distribuir isso dentro da parcela que a legislação permite, que é a parcela disponível do meu patrimônio, que é metade, e aí o juiz vai tomar as decisões em cima dessa distribuição em função dessas informações que ele tem na mão. Então, tudo isso é o processo de inventário, né? Até que se termine, e o final do processo de inventário é o que a gente chama de formal de partilha, que é o documento que formaliza essa partilha, justamente você dizendo, olha, fulano, ciclano, beltrano, são herdeiros, vão receber assim, 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 e com este formal de partilha você pode dar andamento à distribuição desse patrimônio para os herdeiros. Entendeu? Perfeito. É uma forma de você esvaziar o inventário, vamos falar assim, né? De uma forma bem simples, onde você tire, né, os bens, aqueles que podem ser doados, né? Quer dizer, na verdade, na prática, quase tudo pode ser doado. Tudo pode, exatamente. Alguns podem ser gravados ou não, mas, né, mas você tira o que você evita que depois a coisa se prolongue, custe caro, etc, etc. Exatamente. Temos uma outra pergunta também aqui da Cláudia. Quando há mudança no regime do casamento, os bens a serem divididos estão sujeitos a impostos? Quando dá mudança do regime de casamento, não. Na realidade, você altera o regime de casamento. Vamos imaginar que você muda para a separação total de bens. Na realidade, quando você muda para a separação total de bens e você vai dividir o patrimônio, nessa divisão patrimonial não tem impostos. Tá? Então, na realidade, a mudança do regime é só uma redistribuição daquele patrimônio que era comum. Seja para como é parcial, para separação total, é só uma readequação do patrimônio.
Então, em tese, não tem imposto. Ótimo, né? É bom saber disso também, porque ajuda nesse planejamento. Deixa eu perguntar uma coisa sobre como é que você está vendo aí a questão dos dividendos, de tributação de dividendos. Também essa questão é antiga, mas vai, volta, aparece, desaparece. Pois é, Alberto, para mim, eu acho que de todos os assuntos que a gente tem aí, né, que dizem respeito a essa questão da gestão patrimonial, eu acho que a tributação da distribuição de lucros e dividendos talvez seja mais quente, né? Mas que está ficando cada vez mais morna. Essa é a questão, porque todo mundo tem aquela expectativa de que o governo vai mandar, o governo vai mandar, o governo vai mandar o texto. Aí não manda o texto, aí manda a reforma administrativa antes, agora tira o regime de urgência da reforma tributária. Então, eu não sei como é que vai ser o ritmo que isso vai levar. A minha expectativa há um mês atrás era uma, a minha expectativa hoje já é outra. Mas como tudo ali pode mudar a qualquer momento, talvez ainda seja mandado esse ano essa questão da discussão da tributação de lucros e dividendos. Na prática, a gente tem alguns projetos lá no Congresso, de iniciativa do próprio Legislativo, que tratam desse assunto. Mas o que a gente tem escutado, e isso por enquanto ainda não mudou, é que nem o Rodrigo Maia, nem o Davi Alcolumbre têm interesse de avançar com projetos que tratam de aumento de impostos, sem ouvir primeiro o que o governo tem a falar em relação a esse assunto. Então, eles querem discutir isso conjuntamente. O ministro Paulo Guedes falou que ia acelerar esse processo, mandou lá, sei lá, quase 2 meses atrás, a primeira fatia, criando a CBS, lá que foi a unificação de PIS e COFINS. Já foi uma chiadeira geral, porque é um projeto faltando um monte de coisa ali. Não sei se eles resolveram tirar o pé desse assunto, mas ele queria mandar rapidamente tudo. Não mandou, já faz 2 meses. A gente está esperando que talvez a próxima fatia da reforma tributária venha tratando desse assunto. Mas não dá mais para saber se eles vão conseguir fazer isso esse ano ainda ou não, ou só o ano que vem. Precisamos esperar um pouquinho, tá? Mas eu acho que é um assunto que talvez seja o mais fácil de você passar, até porque se ele conseguir colocar de pé aquilo que ele está falando, que a tributação de dividendos é apenas uma consequência da diminuição da tributação das empresas, eu acho que essa tese tem chance de prosperar. Se só criar uma alíquota adicional para tributar dividendo, eu já acho um pouco mais complicado, porque você vai estar aumentando carga tributária. Então, se ele diminui a tributação das empresas e joga para a pessoa física essa tributação, ele já está readequando e não está aumentando a carga tributária. Aí eu acho que tanto o executivo quanto o legislativo, existe ali um consenso de que isso faz sentido, e eu acho que a tramitação disso seria até relativamente fácil e rápido. Mas até que eles mandem isso para o Congresso, a gente vai ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer, entendeu? Mudando agora um pouco, falando de estrutura, o que você acha assim com relação às empresas patrimoniais, né? Aquelas empresas de participação não operacionais, onde você pode colocar o seu patrimônio e pode colocar praticamente tudo, seja ele financeiro, seja ele imobiliário, e até as suas cotas ou ações de empresas da qual você participa. O que você acha dessa estrutura e quando que ela é mais recomendada? Assim, onde ela é mais eficiente? Né? Alberto, eu gosto muito dessas estruturas, né? Vamos dizer que genericamente as holdings patrimoniais, pode ser uma holding patrimonial, pode ser uma holding operacional, depende. Eu acho que a holding funciona muito bem para tudo aquilo que eu chamo do não dinheiro. Então, para imóveis, participações societárias, tudo isso funciona bem, ajuda a organizar o patrimônio. Na hora de você pensar em sucessão é muito mais simples, porque você só tem um ativo que é cota de uma empresa, com tudo ali embaixo, então ajuda muito nesse processo de sucessão, principalmente. Tem algumas eficiências, alguns benefícios fiscais, principalmente quando você tem imóveis que geram renda, porque a renda imobiliária tem uma tributação menor numa empresa, principalmente na empresa tributada no lucro presumido, do que esse mesmo aluguel recebido pela pessoa física, né? Então você sai de uma alíquota de 27,5% na pessoa física para uma tributação entre 14,5% e 14,6%, então é quase metade, então é muito bom. Então ajuda muito você organizar tudo isso e você tem uma eficiência fiscal boa aí. Eu não gosto de usar a holding, por exemplo, para dinheiro, porque é o contrário, né? Na realidade, a renda financeira tem uma tributação muito maior na pessoa física, na pessoa jurídica tributada pelo presumido, que chega a 34% de imposto, do que na pessoa física, onde você tem essa tributação a partir de 2 anos na casa de 15%. Então, eu acho que a gente precisa olhar e entender que não tem uma única caixinha mágica aí que vai resolver todos os problemas. Você precisa olhar de novo, né? Uma das coisas que eu falei ali atrás. Como é que esse patrimônio está distribuído, o que é bom para alguma coisa e o que pode ser bom para outra. Então, você tem estruturas muito mais eficientes do ponto de vista tributário para fazer e para organizar, para pensar em sucessão de dinheiro e para organizar esse patrimônio financeiro
do que a holding, do que a estrutura de PJ. Então, acho que você pode ter a PJ ou a holding para tudo aquilo que não é dinheiro e você ter, por exemplo, um fundo fechado ou previdência privada para dinheiro, né? Então, eu acho que você consegue caminhar ou circular bem nesses dois mundos. A decisão de fazer ou não uma holding, uma das coisas que você olha é o tamanho do patrimônio, mas não é a única coisa. Então, por exemplo, eu tenho aqui um imóvel que vale 10 milhões de reais, mas é a casa que eu moro. Faz sentido eu ter uma holding só para essa casa? Não, não faz sentido. Eu vou ter custo de TBI para jogar para dentro dessa empresa, eu não vou ter benefício fiscal nenhum, eu não estou protegendo mais porque essa empresa, o imóvel que eu moro, é considerado bem de família, portanto já está protegido pela legislação, então não vai facilitar o processo. Agora, se eu tenho um monte de casinha de aluguel, tenho um monte de conjunto comercial, que juntando tudo dá os mesmos 10 milhões, pô, faz sentido eu colocar, porque eu tenho renda, porque eu vou ter um benefício fiscal de pagar menos imposto no aluguel. Então, olhar também a complexidade, a dispersão do patrimônio também é importante, não só o valor, mas também essa complexidade para entender se faz sentido usar ou não a holding. De uma maneira geral, eu acho interessante, mas preciso olhar a particularidade de cada um. Perfeito. Você comentou aí né, de tem algumas estruturas que são mais eficientes e aí tem os fundos, né? Os fundos exclusivos, que podem ser fundos exclusivos abertos e fundos exclusivos fechados, né? Até nos fechados, que tem uma diferença, e aí, se puder até abordar um pouco isso, talvez haja mudança. Você acha que ainda vem essa mudança do Come Cotas? Então, na realidade, é a mesma questão, né? Tudo parado ali, até que o governo se manifeste em relação a tudo isso. A diferença básica entre o fundo aberto ou fechado, e é importante entender que o fundo exclusivo pode ser aberto ou pode ser fechado, é que o fundo aberto, ele tem liberdade na movimentação, você pode fazer saques todo dia se você quiser, mas ele tem, do ponto de vista tributário, aquela tributação semestral pelo Come Cotas, né? Todo maio e novembro você tem o Come Cotas aí que morde um pedaço da rentabilidade do nosso fundo. Por outro lado, do fundo fechado, não tem o Come Cotas, o que é bom, eu só pago imposto no momento que eu fizer algum tipo de resgate ou amortização, mas, por outro lado, ele tem uma liquidez mais limitada. Eu só posso fazer resgate ou amortização uma vez a cada 12 meses, tá? Então, o fundo exclusivo fechado, ele é muito utilizado para justamente você pensar no recurso de longo prazo, pensando também no planejamento sucessório. Porque outra característica que o fundo fechado tem e que o fundo aberto não tem, é que o fundo fechado você pode doar cotas, você pode transmitir ou transferir a propriedade das cotas do fundo, inclusive por doação para os seus filhos, por exemplo. Então, do mesmo jeito que você doa cotas da holding, você pode doar cotas do fundo fechado. Então, isso também ajuda no processo de sucessão. Tá? Então, o que a gente olha é que esse instrumento, pensando em planejamento sucessório, é um instrumento bastante poderoso, principalmente para o dinheiro do longo prazo, aquele dinheiro que você não vai precisar usar no dia a dia. Né? Então, é importante isso. Em relação à questão da mudança de legislação, Alberto, é isso. Na verdade, também tem lá alguns textos que tratam disso. E basicamente, mudar a tributação do fundo fechado significa criar o Come Cotas para o fundo fechado, que é a mesma tributação que você já tem no fundo aberto, você estender isso para os fundos fechados também, e os fundos fechados passariam a ter esse Come Cota semestral. Você não teria mais o benefício de diferir imposto até quando você fizesse algum tipo de resgate. Mas tudo está parado, a gente precisa entender como é que isso vai tramitar. Enquanto você não voltar a uma certa normalidade no Congresso, não acho que isso vai se movimentar nesse momento, a não ser que o governo venha com alguma ideia dentro dessa reforma tributária de também mexer nesse tipo de estrutura, nesse tipo de impostos, entendeu? Mas, por enquanto, a expectativa é que se o governo tiver que mexer em alguma coisa, talvez ele mexa alguma coisa, ele mexa na distribuição de lucros e dividendos e deixe essa questão do fundo fechado para um segundo momento. Tá? Se vai ser esse ano ainda, não sei. Mas acho que é um assunto possível de que tenha mudança aí no curto e médio prazo. Entendeu? É uma pergunta sobre esse assunto. Abrir um fundo exclusivo agora, com controle e usufruto, pode garantir que eu pague 4% de TCMD ao invés de 8% no futuro? Na verdade é assim, você abre o fundo fechado, né, institui o fundo, e aí você faz a doação das cotas para os seus filhos. Né? Esse é o movimento. Reservando o usufruto para você, nessa doação você vai recolher, neste momento, 4% de imposto, que é considero que você esteja no estado de São Paulo. Então, você pagaria 4% de imposto sobre essa doação. Aí sim, e se lá na frente esse imposto viesse a mudar para 8%,
não há que se falar em imposto, porque você já pagou o imposto, você já fez a doação, isso não será tributado de novo, entendeu? Então, esse é um movimento que faz sentido se a sua estrutura familiar permitir isso. Então, sim, se você fizer o fundo fechado hoje e doar essas cotas para os filhos, neste momento, você pagaria 4% de imposto aqui em São Paulo. Lino, tem muita coisa aí que a gente pode abordar ainda, eu acho que não se esgotou de forma nenhuma o assunto, tem toda uma parte da diversificação internacional, de como está, que estruturas, o que é importante, está olhando, se tem bens, né, imóveis principalmente, não só investimentos, que eu acho que a gente pode estar, se você me permitir, agendando uma outra data, até talvez a gente fazer uma Alberto, pauta mais específica e a gente ir conversando, que eu acho que é bastante interessante. E o assunto não se esgota, né? Até porque a gente vive... poderia ficar aqui 3 horas falando, mas... Pode. E até porque a gente vive... a gente vive num país que esse ambiente também pode mudar rapidamente, né? E isso é importante a gente estar acompanhando, né? Então, eu queria não só agradecer imensamente a você aí em compartilhar com a gente todo esse seu conhecimento, agradecer a participação de todos que estiveram aqui, as perguntas que fizeram, que eu acho que foram muito boas, e espero aí que em breve a gente possa estar marcando e retomando alguns assuntos, criando uma pauta, que nem eu falei, a parte internacional é bastante interessante a gente reservar aí um tempinho e explorar um pouco mais. Eu agradeço realmente a todos e principalmente a você, Fulino. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, espero ter contribuído aí com essas discussões e estou super à disposição para voltar aqui e falar do assunto que vocês acharem que faça sentido, tá bom? Obrigado mais uma vez, boa noite a todos aí e fiquem bem. Em nome da Highcapital, obrigado a todos aí. Boa noite aí. Boa noite, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.